Fala aí, galera. Eu vou dar continuidade no desafio 3 do Bootcamp da Launchbase da Rocket City, só que essa aqui é a segunda parte. Então aqui a gente vai pesquisar por tecnologia, tá? Então aqui pediu para poder utilizar a mesma lista de usuários do exercício anterior. Então eu só vou copiar aqui para poder adiantar para a gente. Beleza, eu coloquei aqui embaixo os usuários. Aí o exercício pede o seguinte: crie uma função que recebe os dados de um objeto de usuário e retorna se o usuário trabalha com CSS ou não. Caso o usuário trabalhe com CSS, retorna true. Caso contrário, retorne false. Então aqui já dou um exemplo para a gente de uma função que vai verificar quais tecnologias um usuário trabalha. Tá bom? O nome dessa função é checa se o usuário usa CSS. O que acontece? Para eu ter um usuário, ele é representado como? Nós temos um array de usuários e cada um desses aqui representa um objeto usuário. Igual fala aqui, ó, um objeto usuário. Então o que eu faço? Se eu quero saber se esse objeto usuário, quais são as tecnologias que ele trabalha, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma variável chamada, uma constante chamada tecnologias, para eu armazenar o que nela? Eu vou extrair o que está aqui basicamente e colocar aqui dentro. E como que eu faço? Eu pego esse usuário, que é representado por essa parte aqui toda. Então eu ponho usuário ponto tecnologias. Então usuário ponto tecnologias, tá? Aí aqui o que me fala? Está dizendo o seguinte, para fazer dentro dessa função: percorra o array de tecnologias. Ora, se essa constante ele armazena esse array de tecnologias, ficou mais fácil de entender a lógica. Toda vez que eu falo percorra, eu já tenho que ter em mente que eu vou utilizar uma estrutura de repetição. E no caso nós vamos utilizar o for. Então temos estrutura de repetição for. Eu vou criar uma variável de controle chamada i. Eu vou fazer o i, ele vai parar quando for menor que o tamanho desse array de tecnologias. Então eu ponho tecnologias ponto, deixa eu copiar isso aqui, ó, length, tecnologias ponto length, e ele vai ter um incremento de uma posição para percorrer esse array, tá? Então i mais mais. Vamos lá. O que me pede aqui, ó? Eu tenho que encontrar qual dessas posições aqui é igual a CSS. Então, se trabalha com CSS. Então, toda vez que eu tenho a palavra se, eu já posso criar um if aqui que representa essa palavra no inglês. Eu tenho que pesquisar aonde? No meu array de tecnologias. Então, eu ponho se tecnologias na posição i é igual a CSS. O que significa quando eu faço isso aqui, ó, tecnologias na posição i? O seguinte, eu tenho um PPT aqui que vou tentar explicar como que funciona essa questão de array, tá? De vetor. O que eu tenho aqui, ó? Isso aqui representa um objeto meu. Então eu representei cada um desses de azul aqui como sendo o meu objeto. E eu tenho dentro do meu objeto um array de tecnologias. Beleza? Aqui eu tenho a minha variável de controle. A minha variável de controle começa com 0. Então o que eu faço? Tecnologias, quando eu passo esse colchetes, esse i, representa o seguinte, que
que eu vou identificar dentro desse array de tecnologias, nessa posição I, que está passando aqui, que é 0, se é o CSS ou não, né? Aí o que eu faço? Se encontrar, eu retorno um true aqui dentro. Então eu ponho um return true, certo? Se essa posição 0 for um CSS, eu retorno true. O que acontece quando a gente põe esse return? O return, ele vai, quando chega em alguma instrução que tenha o return, ele vai matar a nossa aplicação ou vai matar a função, nesse caso, que a gente está executando nesse momento. Então, se eu encontro no return true, vai entrar aqui e vai ignorar tudo que tiver abaixo dessa instrução do return true, ok? Então, vamos dar continuidade. O I está valendo 0, então, no objeto Carlos, na posição 0, é CSS? Não é. Então, ele vai passar direto nesse if, vai vir aqui, vai pular para cá e vai continuar. Aí o I, quando vai vir para esse I++, então o I ele vai passar a ser 1, vai incrementar de 1 esse índice aqui. Então aqui o I passa a ser 1. Então tecnologias na posição 1, que essa aqui é o CSS, se for, vai entrar aqui dentro e vai fazer esse return true, certo? E no exercício fala o seguinte: caso contrário, retorna um false. Só que acontece, se eu colocar um else aqui, o que me acontece? E botar um else e um return false. O que acontece? Capta a mensagem comigo. Vamos lá. Você lembra que eu falei que toda vez que eu encontro a palavra return, vai encerrar a nossa aplicação, vai ignorar tudo que tiver depois dela? Beleza. Então vamos recapitular. Vamos pegar esse objeto que nós estamos trabalhando, o Carlos. Aí vamos lá. Tecnologias na posição 0 do Carlos é HTML? Não é. Então vai vir, vai pular para esse else e vai entrar aqui dentro, return false. Eu cheguei nessa função de return false. O que vai acontecer? Vai me encerrar esse usuário, checa se o usuário usa o CSS. Chegou nessa instrução, vou ignorar tudo que tiver na sequência. Então, o que acontece? Mas, espera aí, eu não consegui verificar o array de tecnologias. Tem mais uma posição no array de tecnologias aqui, que é a posição 1 aqui do I, é o CSS. Então, deveria retornar true. Nesse caso, se tiver um else aqui, não vai retornar, porque aqui vai chegar, vai terminar a aplicação, essa função vai ignorar tudo para baixo. Então não vou conseguir voltar aqui para o for e incrementar para o i passar a ser 1 para poder conseguir acessar essa posição do array. Então eu tenho que tirar esse else daqui e esse return ele vai ficar depois do for. Por quê? Olha só o que me acontece agora. Tecnologias na posição 0. HTML. HTML é igual a CSS? Não é. Vai vir para cá, né? E vai vir para o final do for. O for, o i vai passar a ser 1 agora. O 1, ele é o CSS? É. Então entrou aqui dentro e vai terminar a minha aplicação. Então, a primeira vez que a gente encontrar esse CSS, ele vai retornar a aplicação. Isso caso o usuário que eu estou passando como parâmetro tenha a tecnologia de CSS. Vamos utilizar agora a Tuane. O que acontece com a Tuane agora? Vamos lá. Aqui, representado pela Tuane. O I, tecnologias na posição 0 da Tuane.
é HTML é igual a CSS, vai pular esse if e vai vir para o for e vai incrementar. O i passa a ser 1. O i passa a ser 1. Tecnologias da Tuane na posição 1 aqui, CSS, também vai ignorar esse return true, vai vir para baixo e vai vir para o for. O for é agora o i, ele passa a ser 2. O i ele é menor do que 2? Não é. Então, vai sair do for e vai continuar. Vai me retornar o false. Ou seja, atendeu a situação do check usuário. Se o usuário tiver tecnologia de CSS, vai retornar true. Caso não tenha, retorna false. Que vai ser no caso da Tuane. Beleza? Então, essa função aqui, tá? De check usuário, se usa CSS, tá? Tranquilo. Só que, vamos lá. Continuar no exercício. Percorra o array de usuários. Opa! Aqui já tem até uma função pronta aqui, ó. Vamos copiar daqui e colocar aqui embaixo. Aí diz o seguinte, ó. Percorra o array de usuários. Então aqui nós vamos percorrer esse array aqui, ó, de usuários. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos percorrer esse array de usuários aqui. Então, usuários.length e mais. E para cada um, ou seja, cada posição do usuário, que é do vetor de usuários, verificar se trabalha com CSS. Então, se eu já criei uma função se verifica CSS, a gente só vai criar uma constante aqui e o retorno true ou false vai ficar armazenado nesse trabalha com CSS. Se sim, imprima em tela as informações do usuário. O que me acontece? Vocês lembram que antes eu falei que vai passar um usuário aqui desse array de usuários? Agora que a gente vai identificar qual é esse usuário que vai ser passado nesse parâmetro. Então deixa eu abrir meu PPT de novo aqui, para vocês identificarem. Vai seguir a mesma função, só que agora, em vez de a gente trabalhar com um array de tecnologias, nós vamos trabalhar com um array de usuários. Tá bom? Aí, o que me acontece nesse caso? Isso aqui vai trabalhar com um array de usuários, que é isso aqui que foi criado, certo? Então, no array de usuários, que é isso aqui de cima, ó, nós temos posição 0, 1 e 2. O array de usuários na posição i0, que é o Carlos, aí vai vir para fazer aquela verificação. O Carlos, as tecnologias dele, vai fazer toda a verificação do else, igual eu expliquei anteriormente. Aí, o que acontece? Fiz um retorno true ou false, certo? Aí eu vou continuar a execução. Se o usuário trabalha com CSS, ou seja, se o resultado daqui de cima for true, vai ficar armazenado nessa variável aqui embaixo. E por que aqui só tem um único parâmetro nesse if? Porque por padrão o if ele sempre vai verificar se a variável que está sendo passada aqui dentro ela é verdadeira, ela é um true, tá? Então, se o usuário na posição 0, que é o Carlos, as tecnologias dele, se ele trabalha com CSS, vai retornar true. Se for true, eu vou retornar o nome do usuário e informando que trabalha com CSS. Se esse resultado for verdadeiro. Aí nós vamos vir por for, vamos incrementar mais um no vetor de usuários. Então vai vir no vetor de usuários na posição Jasmine. Jasmine vai vir para cá, ó. Jasmine vai verificar se a Jasmine
se as tecnologias da Jasmine têm CSS. Se tiver, vai retornar um true, vai vir armazenar nessa variável. Armazenando nessa variável, nós vamos verificar se o retorno dela vai ser true. Se for, vai retornar o nome dela. E vai vir por for de novo, vai incrementar. O for está valendo 2 agora, que vai vir para o Tuane. Vai verificar se a Tuane, aqui em cima, ela trabalha com CSS. A Tuane aqui, ó, ela não tem CSS, então vai me retornar um false. Então aqui vai ser armazenado um false para Tuane. If false, o que acontece? O if ele não vai aceitar o nome da Tuane, porque a condição não é verdadeira, é uma condição falsa. Então vai passar direto, não vai entrar aqui, não vai demonstrar essa mensagem, vai passar direto. O i agora passa a ser 4. O 4 é menor do que 4? Não é. Se não for, vai me encerrar a aplicação. Então, no fim das contas, resumindo, quais são os usuários que trabalham com CSS afinal? Vai ter que me apresentar o resultado de Carlos trabalha com CSS e que Jasmine trabalha com CSS. Vamos fazer a verificação aqui agora. Vamos lá. Eu vou chamar aqui, ó, um node ponto desafio, node desafio 3.js. Apertei enter. Ó, usuário Carlos e Jasmine, igual eu expliquei logo acima. Se a gente for verificar, HTML, CSS, Carlos e Jasmine. Vamos fazer uma alteração. Vamos colocar aqui, ó, que a Tuane também trabalha com CSS. Salvei. Se eu executar, vai retornar o nome do Carlos, Jasmine e Tuane. Vamos rodar. Aí, ó, Carlos, Jasmine e Tuane. Deixa eu limpar aqui. Agora vamos colocar aqui, deixa eu voltar para HTML aqui na Tuane. Pera lá. Vamos tirar que aqui não vai ter CSS. Aqui vai ser, por exemplo, um PHP. A única pessoa que usa CSS vai ser a Jasmine. Então, quando eu rodar a aplicação, só vai retornar o nome de quem? Da Jasmine. Ó, beleza. Então, está funcionando corretamente a nossa segunda parte do desafio 3, que é esse o resultado final, certo? Então, a gente fica por aqui e vai ter um próximo vídeo explicando a terceira parte desse desafio 3. Valeu!